Boa noite a todos. Agradeço ao Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo pela acolhida, por nos convidar para essa noite fazer uma exposição de um tema a respeito do nosso Espiritismo, dessa doutrina tão interessante que nos leva sempre à necessidade de nos aprofundarmos, de sempre estarmos estudando, de sempre entendermos um pouco mais. O Livro dos Espíritos, que na parte das leis naturais, que é o livro terceiro das leis morais, ele começa com uma frase que eu gosto bastante de usar, que é: pela causa se conhece o efeito, pelo autor se conhece a obra, pelo dizer se conhece o interlocutor e pelo exemplo se conhece o caridoso. Então, como eu estava dizendo para vocês, as leis naturais, ou leis morais, elas são divididas em 12 capítulos no livro terceiro, começando com a lei divina e vamos seguindo as leis. Eu escolhi a segunda lei no capítulo terceiro, que é a lei do trabalho. Lembrando que a primeira lei é a lei da adoração, onde nós aprendemos a orar, onde nós aprendemos a entender um pouco mais a graça da oração, a necessidade que nós temos de orar, a força que a oração tem, como nós podemos nos aproximar de Deus. E logo em seguida, após nós aprendermos a fazer essas orações, o Livro dos Espíritos nos ensina como nós devemos trabalhar, o que nós devemos fazer. As questões 674 a 685 são poucas questões, mas questões que nos levam a uma necessidade muito grande de nos melhorarmos. A questão 674 nos pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ao que os espíritos nos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso é uma necessidade para todos. E nós devemos entender todos os trabalhos apenas as ocupações materiais? Não devemos entender apenas isso, porque o espírito também trabalha, e muitas das vezes até muito mais do que o organismo físico. Na questão 679, nós temos uma pergunta que nos exorta a pensar nas pessoas que têm muitos bens materiais, se elas são ou não responsáveis também pelo trabalho. Eles nos respondem que sim, todo o trabalho é válido, e se a pessoa não precisa trabalhar fisicamente para sustentar o seu organismo e as pessoas que o circundam, há a necessidade também do estudo e que essa pessoa utilize esses recursos também para melhorar aquelas pessoas que estão ao redor dele, com estudo, com auxílio aos necessitados. E além do trabalho, também ele fala sobre o repouso. Primeiro perguntando para nós qual a nossa capacidade ou qual o tempo que nós devemos trabalhar. E ele responde dizendo que é de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós podemos suportar e que nós queremos suportar. E depois, logo em seguida, o Livro dos Espíritos nos mostra que a necessidade do trabalho é tão eminente quanto a necessidade do repouso. Nós também precisamos repousar. Como faz o homem de bem, nós devemos pensar, quando nós vamos repousar, naquilo que nós fizemos nesse dia, daquilo que nós já realizamos nesse dia e daquilo que nós poderemos realizar, ou que hoje nós tivemos oportunidade e não fizemos, não conseguimos construir uma oportunidade para fazer, mas que a partir de amanhã nós conseguiremos. No capítulo 20, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, as instruções dos Espíritos nos contam uma parábola bem interessante sobre os trabalhadores da última hora, em que os amigos da espiritualidade nos mostram que um senhor de uma vinha saiu na primeira hora do dia para arrebanhar trabalhadores para colherem as suas uvas. Logo em seguida, na segunda hora, ele foi também. E em cada uma delas, ele combinava com os trabalhadores um valor. Aos trabalhadores da primeira hora, ele combinou um valor, um dinheiro. E aos trabalhadores da segunda e da terceira, ele foi combinando também os valores. Ao final do dia, quando já era praticamente ao final do dia,
ele também voltou ao local onde ele arrebanhava os trabalhadores e convocou os trabalhadores que lá estavam e combinou com eles que eles também seriam pagos. Bom, ao final do dia, quando todos se reuniram para receber os seus pagamentos, ele pediu ao seu capataz, ao seu coordenador, que fizesse o pagamento primeiro pelos que chegaram por último. E a todos eles foi dado um dinheiro. E ele foi pagando até que chegaram aqueles trabalhadores que foram angariados mais cedo. E estes, pensando que por terem trabalhado desde mais cedo, seriam pagos com valores diferentes, o que não aconteceu. Eles reclamaram e o senhor lá das vinhas perguntou a eles por que eles deveriam ganhar mais, se eles estavam contratados pelo valor que eles receberam. Eles não deveriam se importar com o que os outros receberiam, e sim com aquilo que eles realizaram. Então, nós pensamos que os trabalhadores da última hora, que chegaram por último, têm tanta importância quanto aqueles que chegaram primeiro. Ou seja, pensando aqui na nossa religião, na nossa doutrina, nós pensamos que não importa quanto tempo você está militando, quanto tempo você está pensando, quanto tempo você está estudando, e sim o quanto você aprende com esse estudo, o quanto isso tem feito a diferença na sua existência. O trabalho que nós exortamos no Livro dos Espíritos é um trabalho em que todos precisam estar juntos. Na nossa casa espírita, nós temos uma pequena plaquinha que fala sobre o trabalho em equipe. Ela diz exatamente assim: um só nada faz, o conjunto é que opera. Porque nós não somos uma ilha, nós não conseguimos viver de uma forma como um ermitão poderia viver dentro de uma caverna. Nós não conseguiremos jamais fazer dessa forma, porque nós todos precisamos uns dos outros para poder sobreviver. Nós precisamos desse trabalho, mas o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo, que é o trabalho dos verdadeiros cristãos, daqueles que se querem bem e daqueles que querem que as coisas aconteçam de uma forma boa, excelente para todos. No capítulo 25, por exemplo, busquem e vocês encontrarão, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que eu gosto bastante, que é: ajuda-te que o céu te ajudará. Essa frase enigmática nos mostra que quanto mais nós trabalhamos em prol das pessoas, quanto mais nós pensamos para o bem das pessoas, quanto mais nós temos oportunidades de crescimento para as pessoas, mais nós conseguiremos executar o trabalho que Deus quer, Deus pede que nós executemos, que é o trabalho em conjunto, que é o trabalho edificante, pois só acontecerá a mudança do nosso planeta, de um planeta de expiação para um planeta de regeneração, quando todos nós estivermos juntos. Eu comparo bastante esse momento do trabalho, como se fosse uma corrida. Todos partiram do mesmo lugar, todos nós partimos como simples e ignorantes espíritos. Alguns cresceram mais e foram mais rápido até uma linha de chegada. Outros ainda estão no meio. Mas acreditem, meus irmãos, nós só conseguiremos passar essa linha imaginária de chegada, essa linha da perfeição, quando todos nós estivermos irmanados, de braços dados, trabalhando juntos em prol de algo que seja bom para todos. A lei do trabalho é ao mesmo tempo um dever e uma necessidade, porque nós somos colaborativos, como eu falei há pouco. E todas as evidências nos mostram que quanto mais nós colaborarmos uns com os outros, nós podemos chamar isso de uma palavra muito boa, chamada caridade. Quanto mais nós formos caridosos uns com os outros, quanto maior for a capacidade de nós nos doarmos pelos outros, de nós fazermos pelos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós, quanto mais nós nos amarmos uns aos outros como verdadeiros irmãos, quanto mais nós conseguimos habitar todos juntos como irmãos, quando tudo isso estiver acontecendo, tenham a certeza, nós estaremos muito mais próximos do objetivo do que da largada. Mas não se preocupem, porque nós temos tempo e nós temos muitas oportunidades para fazer isso.
Basta que nós abramos os nossos olhos, que nós estejamos olhando todos com o mesmo objetivo, ou para o mesmo objetivo, que é chegarmos a algum lugar melhor, que é chegarmos de mãos dadas, com os corações tocados uns pelos outros, abraçados e trabalhando juntos. Porque se Deus tivesse isentado algum de nós do trabalho, Ele teria nos contado, mas não fez. O que Ele procura e o que em nós é que nós tenhamos essa força colaborativa. E Ele ainda disse mais: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma, nós teremos muitas oportunidades para fazermos algo que seja interessante para todos nós. Não é difícil entender na lei do trabalho, porque o trabalho é uma necessidade. Todo trabalho tem a sua importância. E aqui me lembro de um exemplo bastante importante para a nossa existência. Conta-se que numa universidade muito famosa, um professor dos alunos lá do doutorado, que talvez seja uma das últimas instâncias do estudo, não da educação e sim do estudo, e o professor fez a prova final em que, terminando essa prova, tendo boas notas, os alunos seriam doutores de alguma coisa. E ele, lá nas perguntas todas que ele fez, ele colocou a pergunta final: nós estamos aqui há 4 anos. Como é o nome da moça que faz a faxina na nossa sala todos os dias quando nós saímos daqui? Muitos alunos ficaram intrigados com aquilo porque eles viram nesse tempo a moça entrando, ela estava sempre no corredor aguardando, mas nenhum deles tinha dado a devida importância a isso, a essa moça. E ficaram muito intrigados com isso. E o professor falou: quando nós saímos daqui à noite, depois das 10 da noite, essa moça entra, limpa, coloca as cadeiras no lugar, deixa tudo arrumado para que no dia seguinte, quando nós chegarmos aqui, tudo esteja pronto para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Em todos esses anos, nós não demos a devida importância a ela, mas ela sempre esteve aqui. A propósito, o nome dela é Rose. Então, meus irmãos, sem esse trabalho, sem esse auxílio que a Rose fazia, que essa pessoa tão importante estava ali todos os dias, provavelmente, se ela não estivesse, eles teriam sentido muito a falta dela. Não importa o trabalho que a pessoa desenvolve, não importa aquilo que nós julgamos que seja o mais importante ou mais simples, não importa se nós somos os palestrantes ou a pessoa que segura a câmera, não importa o que nós estamos desenvolvendo, importa sim aquilo que nós vamos conseguir com aquilo que nós estamos fazendo. Importa sim que nós todos estejamos juntos buscando algo melhor, trabalhando em prol de todas as pessoas. E o trabalho, muitas vezes, não é um trabalho que nós fazemos braçalmente. Aliás, os grandes trabalhos são feitos com a mente, porque o nosso pensamento ele é muito poderoso, como nós sabemos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Assim como as doenças começam no espírito e depois passam para o corpo físico, também são os pensamentos de bondade, os pensamentos de caridade. As virtudes que estão dentro de nós, a fé que dá um trabalho enorme para todos nós, a fé que move as montanhas, a fé que tira dos nossos corações todos esses amargores, todas as dores, todos os sentimentos que não são caridosos. Isso dá muito trabalho. Os nossos filhos, os nossos amigos, todas as pessoas que nos circundam, essas pessoas, elas estão esperando por nós, para que todos nós possamos nos unir. Façamos a nossa parte. Como diz o nosso irmão Jesus, faça a tua parte que eu te ajudarei. E Ele nos ajudará. Todos os nossos irmãos da espiritualidade estão prontos para nos ajudar. Estão aqui ao nosso lado nesse momento, estão aí na sua casa nesse momento, estão em todos os lugares que nós possamos pensar, estão nas nossas orações, como eu falei agora há pouco na lei da adoração, estão nas orações que nós dirigimos às pessoas, estão nas energias que nós movemos, estão nos corações que nós conseguimos alegrar com a nossa presença, estão naquelas pessoas que nós conseguimos fazer melhorarem os seus pensamentos.
Todos esses trabalhos, todas as formas de trabalhos, são formas que fazem com que os seres humanos estejam no caminho certo. Eu tenho absoluta certeza disso. Nós vivemos para o bem. Nós somos o bem. Nós somos pessoas que somos sempre merecedoras daquilo que nós cultivarmos para o bem. Todos nós, diz um amigo nosso, todos nós somos pessoas boas. Algumas ainda não sabem disso, mas todos nós somos pessoas boas. Algumas pessoas ainda não tiveram o trabalho de verem que são pessoas melhores. Algumas pessoas ainda não entenderam que este mundo está melhorando. Não se deixem levar pelo pessimismo. Trabalhem, meus irmãos, trabalhem com afinco para que as coisas melhorem. Trabalhem dentro dos seus corações. Amem-se, queiram-se bem. Isso dá trabalho também, mas com certeza será muito melhor para todos nós quando nós conseguimos conjugar o verbo amar em todos os tempos. Quando nós conseguimos entender que trabalhar não é só pegar a enxada e a pá. Trabalhar é ter vontade de fazer as coisas. É sair desse limbo, sair dessa forma que hoje muitas pessoas estão se colocando, deixando que a vida passe ali ao lado. Porque mudar dá muito trabalho. Então, ao invés de nós só tentarmos mudar, por que nós não tentamos, e aqui fica uma sugestão, fazer coisas novas para a nossa vida? Entender que o novo, em todos os momentos, é muito mais fácil do que as mudanças. Fazer algo novo é muito mais simples. Vamos esquecer aquilo que nós não fizemos ainda. Vamos deixar para trás aquilo que nós não queremos mudar. E sim, vamos colocar coisas novas. Um novo caminho para o trabalho, uma nova forma de cumprimentar as pessoas, um novo olhar, um novo cabelo. Vamos tentar algo, mas não vamos ficar nessa mesmice. Deus quer que nós façamos coisas boas. Aliás, Deus só quer coisas boas para nós. Ele não quer nada que não seja assim. Então, meus irmãos, trabalhem, unam-se, ajudem-se e com certeza o céu nos ajudará. Muito obrigado a todos, uma boa noite.